Quinto bloco do Educador em Entrevista, ao lado aqui do meu colega Paulo Covas. Paulinho, gratidão pela participação conosco aqui. Boa tarde. Vir aqui é sempre um prazer renovado estar aqui contigo, conversando sobre os mais diversos assuntos, principalmente aqui às vésperas já, do aniversário da nossa cidade, que vai ocorrer ano que vem e assim por diante. Vamos falar um pouquinho de tudo, Luciano? Paulinho, à frente aí há um bom tempo já do cenário político, já tem uma experiência política, já foi vereador, já tem uma atuação aí na assessoria parlamentar. A gente sabe que ano de eleição sempre é atípico, em eleições municipais. E a gente já começa nesse período aí, até o final de abril, o início da chamada dança das cadeiras, das mudanças aí de partidos visando a eleição municipal. Eu sempre uso muito aquele chavão, Luciano, que é o seguinte: contra a força do trabalho não existe argumento. Quem trabalhou e mostrou por que veio e por que está, tem grandes oportunidades de se reeleger. E os novos têm que apresentar trabalho também realizado para a nossa cidade. Porque aqui na nossa cidade, independentemente de toda a polarização que está acontecendo, eu não acredito que ela venha influenciar sobremaneira aqui nas nossas eleições municipais. O cidadão ainda vota na pessoa pela afinidade, pelo envolvimento, pela convivência diária que tem, e ele ainda escolhe a pessoa, não vai muito aí com partido, com facção política e tudo mais, Porque também existe uma questão, a gente tem um porte médio hoje, mas a gente tem uma característica muito grande de cidade pequena, que é todo mundo conhece praticamente todo mundo. Exato. É o que eu falo, o político mais cobrado é o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, porque nós sabemos onde ele mora, que hora que ele está na casa da sogra, que hora que ele foi lá para o clube dele, não é verdade? E assim por diante, que hora que ele está no restaurante. E é um político fácil de achar, porque você sabe onde ele mora, você convive com ele no dia a dia. Enquanto que os deputados, os senadores da República, ministros e tal, você tem que empreender uma viagem aí de 8 horas para ir até Brasília para tentar ter uma conversinha com eles, na verdade, e trocar uma ideia. É isso. Também é interessante destacar, Paulo, a prática, justamente das ações, quando a gente fala aí dentro da rotina política. O que eu coloco como prática de ação? Vereador, no passado, tinha uma atuação. Hoje, ele tem que fazer ponte com o deputado para algum recurso, tem que ajudar também na questão das emendas. Mudou um pouquinho do que era a função. Não resta dúvida, é uma cobrança, sim, que transformou até numa cultura política aqui no interior, Luciano? Porque, na realidade, se você perguntar para mim, eu não tenho uma fotografia e nunca usei nas minhas campanhas políticas. Eu disputei 3 eleições de vereador, graças a Deus me elegi nas 3. Eu não tenho uma foto com um deputado, com um governador, com ninguém. Eu nunca precisei emprestar prestígio político, de político nenhum lá de fora, porque você tem que ter o teu prestígio pessoal. Porque ele não vai vir aqui governar para você. Não, porque eu sou bolsonarista, eu vou votar no vereador que é bolsonarista. Eu sou lulista, eu sou petista, eu vou votar no vereador que é do PT. Eu sou do Tarcísio, eu sou no Alckmin, eu sou não sei quem. Eles não vão vir aqui em Batatais governar Batatais e fazer projeto para nós, não. É o cidadão que está aqui com você. Não é verdade? E eu acho esse negócio muito ridículo também, de ficar pegando um prestígio político emprestado para os outros. É sinal que não tem trabalho realizado. Agora, correr atrás de verbas para o município, com as emendas, inclusive, são pequenas. Hoje já tem as emendas impositivas aqui na Câmara também, mas que são ínfimas, São assim, irrisórias, E correr atrás de deputado para conseguir verbas para a cidade, eu acho que tudo bem. É um trabalho a mais que se criou para a função do vereador. Eu acho importante. Sem dúvida. Embora não seja a finalidade principal dele como vereador, exato. Não é que, como a gente sabe bem, é em especial aí a legislação e a fiscalização. Exato. Mas parece que na rotina isso ganhou até um segundo plano muitas vezes, Paulo? A gente vê pouca cobrança no sentido fiscalizatório e muito dessa questão de tentar dar no legislativo uma função de executivo. Veja bem, Luciano, primeiramente eu culpo isso tudo aos partidos políticos, que não têm critério na escolha de candidatos. Eles querem simplesmente fazer número maior,
número grande, número de eleição, corre atrás do indivíduo que tem popularidade, mas não checa e não analisa a competência e, inclusive, o comprometimento desse cidadão com a sociedade. Não analisa a sua história, se ele trabalha para a comunidade, até que ponto ele tem um senso de comunidade realmente, e assim por diante. E aí é que ocorrem os erros, né, Luciano? Aí fica ruim, realmente, porque o indivíduo ele não exerce a função dele, a finalidade do vereador, que é ser o fiscal do povo, que é acompanhar a administração pública, fiscalizar o executivo nas suas ações, no emprego do orçamento público e assim por diante. José Ricardo aqui parabenizando pelo trabalho à frente do programa, Paulinho do cenário político, e colocando também uma questão pontual aqui, que é especificamente a questão da gestão técnica, né? Que muitas vezes se tem um discurso de gestão técnica, mas não se pratica. Ele pergunta dessa questão hoje em dia, né? De o discurso não casar com a ação. É o que inclusive ele está obrigado corroborando aí com a nossa argumentação, Zé. E é o seguinte, é o que nós acabamos de falar. A gestão técnica do vereador, qual é a função apropriada para o vereador, a função específica dele, para que ele foi. Ele tem que apresentar projetos, requerimentos, indicações, na verdade, emendas substitutivas e assim por diante, né? Tem que fazer propostas de governo. Em primeiro lugar, fiscalizar o executivo, fiscalizar por exemplo, eu te pergunto, quais são os vereadores que acompanham, por exemplo, um pregão, né, eletrônico, ou até mesmo uma licitação para uma compra de uniformes para o prefeito, e tantas outras coisas que ocorrem ao longo da administração pública. Isso aí já faz parte da parte técnica do vereador, não é verdade? Como é que é a função dele, inclusive, tá certo? Nos pareceres que ele dá lá, porque todos os vereadores estão inclusos ali nas comissões, na verdade, da Câmara Municipal, qual é o tipo de parecer que ele dá, qual é o comportamento dele, qual é a assiduidade dele nesse sentido, na apresentação de matérias, na votação de matérias e assim por diante. E fiscalizar realmente a proposta. E eu tenho sempre muito questionado no programa o prefeito, Juninho e o Ricardinho, até que ponto vocês estão cumprindo a proposta que vocês lá publicaram, inclusive registraram em cartório durante a campanha. O chamado plano de governo. O plano de governo. Essa aí é a parte técnica e que o vereador tem que estar atento a tudo isso aí. Porque foi feita uma proposta de governo. Até quanto essa proposta está sendo cumprida? E assim por diante. Esse é o papel do vereador. O Baldo, mandando um grande abraço, Paulinho parabenizando pelo trabalho. Eu agradeço, professor Baldo. Os companheiros, os amigos são suspeitos, né? Quando a gente pensa, né, na questão também do ano eleitoral, Paulinho, a gente estava falando da questão da dança das cadeiras, né, no sentido de coeficiente eleitoral, né? O vereador começa a observar aí que partido ele tem mais chance de ser eleito, que grupo que está fortalecendo cada partido, e muitas vezes as pessoas em casa não fazem ideia disso, né? Que o sujeito acaba procurando uma legenda porque, né, olha, na legenda X com 400 votos eu não me elejo, mas na Y eu tenho chance, né? Então tem interessante, né, Luciano? Você tocou no assunto que se discute muito fidelidade partidária, né? E na realidade, em termos de interesse de disputa eleitoral, não existe fidelidade partidária. Eu, por exemplo, vou ser sincero com você, eu nunca fui muito fiel a partido, não. Em cada eleição minha, eu estava num partido diferente. Porque se os caciques lá começavam a comungar coisas que não eram totalmente fora do meu pensamento, eu achava o seguinte: o mandato é meu, eu tenho as minhas opiniões e eu não vou ficar como marionete de cacique político. Eu disputei a eleição, eu pus a cara, tá bom, tem que estar agregado ao partido político, tem que estar, tudo bem. Mas até onde o partido político trabalha, age de acordo com o seu pensamento, com os seus ideais? Porque se fala muito em ideologia política, e eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para você. Eu vou falar sem medo de errar. 80% da classe política do país não sabe nem o significado de ideologia. Quando o Antônio de Estudetassi lá no século XVIII ainda, ele, um filósofo iluminista e tudo mais, criou o termo que é a ciência das ideias, que é a ideologia,
era com uma finalidade. Quais políticos brasileiros praticam a ciência das ideias aqui no Brasil? Nesse regime presidencialista, principalmente, Luciano, onde, se nós formos analisar, há muitas décadas, presidente não manda no Brasil, no regime presidencialista. Quem manda no Brasil é o Congresso e agora, ultimamente, o Supremo também. Essa que é a grande realidade. Simples assim. E justamente, né, a gente perde aí a estrutura que deveria ser a base, não é? O próprio brasileiro já votou em 2 plebiscitos aí, escolheu o presidencialismo enquanto forma de governo, mas ele não se concretiza. E, ao mesmo tempo, a gente tem mudança na legislação eleitoral de período em período, não é? Exato. Nós estamos com uma que vai refletir agora nas eleições municipais, que foi a federalização. Ou seja, partidos que na eleição nacional no passado aí se uniram e que agora tem que obrigatoriamente estar juntos na eleição municipal. Aí você vê onde é que está a filosofia partidária. Como é que eu posso seguir um partido que não tem identidade, que não tem ideologia, coisa nenhuma? É interesse de poder e dinheiro, simplesmente. Nós estamos vivenciando... Luciano, no contexto político do nosso país atual, nós temos o quê? Políticos e política? Não. Nós temos politicagem administrada por politiqueiros. Simples. Onde a grande ideologia é poder e dinheiro e mais nada. É jogo de interesse. Você pega o nosso Congresso Nacional, é bancada disso, bancada daquilo. Só não tem bancada do povo. Tem bancada da favela lá? Ah, não tem. Tem bancada da periferia? Não tem bancada da periferia. Tem bancada da saúde? Não tem bancada da saúde. É bancada evangélica, bancada da bala, bancada do agronegócio. Bancada do quê? Do corporativismo interesseiro de poder, de mando e poder econômico. Simples assim. É fácil você administrar. Aí você vai perguntar para o político, nós vivemos num regime de presidencialismo, todo mundo cita democracia. Aí está essa polarização, porque é direita, porque é esquerda, porque é comunismo, porque é fascismo. Quem deles até hoje sabe que é Antônio de Studetrés? Quem já ouviu falar no Clístenes? Você vai falar no Clístenes, que é o pai da democracia, político grego que, para confrontar o último tirano grego lá da Grécia, né, o Hípias, se não me engano, né? E tudo 510 antes de Cristo, gente. Para com isso. O cara não estuda política, nem sabe o que está falando. Que dia que ele leu Karl Marx, Lenin, Mussolini, para saber o que é comunismo, fascismo. Não sabe nada. Eles são repetitivos, são papagaios que ficam fazendo politicagem pelas esquinas do país, entendeu? Sem saber o significado real da política, da democracia, porque democracia é o povo no governo. Em que década você viu o povo brasileiro no governo? Em qual mandato presidencial que você presenciou realmente o povo no governo? Porque os nossos presidentes nem perfil de estadistas têm. Todos que passaram, na minha opinião, desculpe, eu não sou prepotente não, mas não tem perfil de estadista. Tá certo? Presidente que xinga o povo, xinga jornalista, xinga isso, xinga aquilo. Aí o outro quer prender todo mundo, não adianta. Você vê uma guerra de interesses, de poder e dinheiro, mais nada. Também aqui, Eduardo, parabenizando pelo trabalho, Paulinho pelas ações e colocando um item a mais aqui, não é? Justamente, né, como você coloca, da polarização vazia. E que muitas vezes o sujeito conquista voto não pelo que ele é, mas só por ele ser oposição ao outro que o sujeito não gosta. Exato. Mas isso aí tudo é o seguinte, é a paixão desmedida que toma conta, porque o brasileiro ele tem uma necessidade de idolatrar alguma coisa que você não imagina. Tanto é que eu falo que o Brasil é o maior reinado do mundo, né? Eu acho que o maior reino do mundo é o Brasil. Aqui tem rei da música, rei do futebol, rei da pamonha, rei da paçoca, rei de um monte de coisa, tá certo? Para com isso, gente. Idolatria. Idolatra Jesus, Deus, que foram os nossos criadores, que são os nossos governantes verdadeiros. Idolatrar homens, que às vezes são muito mais imperfeitos do que nós vivemos num mundo de imperfeição, não é mesmo? E outra coisa, né, Luciano, nós vamos ter que errar muito, e todos nós erramos sem exceção. Não são só dos governantes, não, todos nós, aqueles que criticam os próprios, erram no dia a dia, nós vamos ter que errar muito para ser melhores.
Porque só errando é que nós vamos realmente nos melhorando e não repetindo esses erros, tá certo? É que você vai melhorar como ser humano. Então não adianta ficar idolatrando as pessoas. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, a Michele Bolsonaro, qual foi o anjo do Senhor que desceu para falar para elas ir para o Mafala, lá, eu chamei de Mafala, que o Bolsonaro é o escolhido de Deus. Conversa fiada, papo furado de eleitoral. E o Sou Lulinha, Paz e Amor também, querendo prender, querendo se transformar aí como é que é o da paz lá, o Prêmio Nobel da Paz agora, querendo conquistar. Para com esse negócio. Eles precisam governar o país com mais seriedade e com menos interesse pessoal. E aí a gente falando um pouquinho especificamente aqui de política local, né? Quem está mandando um grande abraço aqui, parabenizando pela coerência e considerações, é o Marcelo Arruda. Ô, Marcelão, obrigado. E o Marcelo aqui, eu aproveito o gancho também do André, perguntando a respeito do trabalho fundamental também da assessoria parlamentar, né, Paulo? Que muitas vezes as pessoas não observam isso, mas dessa ponte fundamental dos deputados com as bases, com as necessidades das cidades. Com a ligação, não resta dúvida. Aliás, eu faço votos que o Marcelo retorne à Câmara, tomara que ele candidate novamente, porque ele foi um bom vereador e é uma pessoa inteligente, competente e realmente merece ter um cargo lá na Câmara. Eu acho o seguinte, a assessoria parlamentar é uma responsabilidade muito grande, Luciano, porque você representa um deputado que tem uma força muito grande. Nós atuamos, a nossa área de atuação aqui é 57 municípios ao redor de Ribeirão Preto e Franca, que você tem que estar conversando com prefeitos, com vereadores, com a paz, com entidades filantrópicas, etc., etc., correndo atrás de emendas e tudo mais, não é verdade? E, ao mesmo tempo, fazendo esse intercâmbio do deputado com as bases. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar, eu dou assessoria para o Léo e eu não gosto de trabalhar em Batatais. Eu não trabalho muito na assessoria do Léo. Você vê que eu estou com um programa há quantos anos aqui no ar, eu nunca trouxe o Léo e nem o Baleia aqui, que são os deputados com quem eu trabalho, até porque o meu relacionamento com o Léo Baleia não é relacionamento político. A nossa amizade forte, verdadeira, de amigos sinceros, ela nasceu no rádio e na televisão, tanto com o Baleia como com o Léo. Tá certo? A política foi uma consequência natural pela experiência que eu tinha e tudo mais. Acabei sendo chefe de gabinete do Léo lá na Câmara de Ribeirão Preto quando ele era vereador, e quando ele se tornou deputado, depois de 3 anos que ele foi me convidar para lá, até por uma questão de necessidade que ele tinha para acertar uma série de coisas na assessoria, e eu fui dar uma assessoria parlamentar para ele. Tanto é que você vê que o meu programa é feito de sábado, que é o horário de folga nosso, que são os dias de folga. Durante a semana eu estou em ação aí, correndo, não tenho horário e não tenho local para estar a qualquer hora do dia. Tocou o telefone, ele me chama e eu tenho que ir lá representá-lo, tenho que ir lá cuidar dos interesses. E esse intercâmbio com as comunidades da base é de suma importância. E também, né, é interessante a gente falar a respeito desse trânsito aí, porque hoje, como a gente dizia, né, olha, você tem cada vez mais estrutura de emendas, projetos que são abertos com prazos curtos de tempo, né? Ações que têm que ser apresentadas, senão se acaba perdendo o recurso aí. Então, ter esse meio de campo, né? Porque não é só o deputado chegar e anunciar, falar, olha, tem tal recurso disponível para a cidade. Exato. Não, você tem que correr com a documentação. E outra coisa, do ofício, do pedido, até o dinheiro no cofre da cidade, é uma gestação. É de 7 a 9 meses. Mesmo as emendas impositivas, tá, Luciano? Então, muitas vezes se anuncia e a pessoa fala assim... Você pede hoje para receber o ano que vem. Muitas vezes se anuncia, a hora que o sujeito está quase desistindo, fala, olha, o deputado anunciou, não, agora está tramitando. Exatamente. Né? É simples. E com a velocidade da internet hoje, as pessoas cada vez menos entendem isso. Né? No passado entendiam um pouco mais do trâmite. Entendi. Hoje a coisa da internet, que é tudo em tempo real, a pessoa quer que a política também seja em tempo real e ela não é. E não é. Essa que é a realidade, não é. Tem uma diferença muito grande, porque a burocracia ainda, independentemente da velocidade da internet, da facilidade hoje, tá? Das redes sociais e tudo mais, Luciano, a burocracia ainda existe no serviço público, entendeu?
e ela é dolorosa, é triste. A tramitação dos projetos, de todos os projetos, pedidos, tá, emendas, é muito dolorosa, é difícil. E também não tem muito jeito de escapar disso, de certa forma, não é? Porque o que acaba acontecendo no dia a dia aí é que vários trâmites é para evitar corrupção, não é? É para que a coisa corra da maneira mais transparente possível. Exatamente, com certeza. E com velocidade, muitas vezes, isso é mascarado e aí a gente tem problemas aí, dor de cabeça. Exato. E fora, principalmente, ano eleitoral, assim, a guerra de pedidos, entendeu? E o número de pedidos triplica, na verdade. Porque o vereador, o prefeito, eles querem marcar a posição, e é natural. Pedro, colocando uma questão também da esfera mais estadual, não é? Que é a questão das mudanças aí do interesse da população junto a partidos. Ele coloca, né, o Estado de São Paulo, governado por tantos anos, não é, pelo PSDB, era o Estado, não é, mais forte da legenda aí praticamente no país, e hoje a gente vê uma desconstrução do partido no Estado, uma dificuldade tremenda aí de se falar em nomes, inclusive para prefeituras, né? Quando a gente pensa nos principais nomes a prefeito de São Paulo, não se tem mais uma figura do PSDB aí na disputa. E você acha que tem chance do partido retomar o que era no passado? É exatamente aquela colocação que eu fiz. Eu te falei em relação à fidelidade, o que o indivíduo entende como fidelidade, não é verdade? Porque a falta de identidade partidária, entendeu? E os equívocos cometidos pelos partidos é que vão criando essa descrença, Luciano. Não é o líder, não é esse, não é aquele, não. É o partido não trabalhou. Quem que o partido, ao longo de todo esse processo aí, arregimentou? Você pega os partidos de batatais. Qual é a preocupação deles em filiar adeptos na véspera da eleição? Ali no toque final. Mês que vem, fecha. Aí vem aquele... Eles ficam pegando a laço. Candidato, filiados, etc. É tudo jogo de interesse. Isso vai descaracterizando as agremiações partidárias. Uhum. Eu costumo falar que hoje nós não temos mais partidos políticos no Brasil. Não é mais partido, tem que mudar, é fatia. Porque cada um deles representa uma fatia do bolo do orçamento da União e dos municípios, que é repassado do leão. É aquela história toda que a gente tá cansado de saber. Entendeu, Luciano? Não tem muito o que discutir. É tão simples você detectar. Não precisa ficar filosofando muito, não. Eu me considero, eu não sou intelectual, eu estudo muito política, eu estudo a civilização humana, eu estudo. Eu assisto muito pouco televisão, eu gosto de ler muito, eu leio muito. Você vai, nas horas vagas minhas eu estou lendo, finais de semana eu estou lendo. Eu leio desde a história da civilização humana, a religiosidade, enfim, tudo. Entendeu? Porque você tem, e eu não sou nenhum culto. Nada disso, eu não sou intelectual. Eu me sinto, assim, um autodidata, porque eu tenho, além de estudar, eu tenho a experiência da vida política já há 55 anos. E o Rafael com uma questão também bacana, não é? Que a dificuldade hoje no país de quem é novo ter espaço e projeção para se eleger a qualquer coisa, não é? E é verdade. Quem já está na cadeira tem uma série de vantagens aí, não é, Paulo? Mais uma vez, culpa de partido, que não detectou esse jovem brilhante, de competência, investir nele, ajudá-lo ao longo da sua vivência, tá certo? Da sua vontade de participar da campanha eleitoral. Eu, com toda sinceridade, eu vou dar um depoimento aqui que eu não deveria dar, mas eu não consigo ficar quieto. Eu parei de ser candidato a vereador porque eu não tinha dinheiro para comprar mandato, Luciano. E por 3 vezes eu me elegi na rabeira, como se diz na gíria aí. Uhum. Porque eu não tinha dinheiro para fazer campanha. Minha campanha sempre foi na sola do sapato e na saliva, realmente. Porque eu não tinha dinheiro para contratar cabo eleitoral, não tinha carro, não tinha nada. E o partido não dava nada. Na última eleição que eu fui disputar, inclusive, depois eu fiquei com a dívida e fui pedir para endossar. Aí o chefão viu e falou assim, não, o negócio é o seguinte, ó, o político tal mandou, e só para você... Quer dizer, tinha um monte de nego ali, de posses financeiras, que não se elegeram, eu me elegi na raça e não recebi nenhum tostão de ajuda naquela época. Isso tudo foi me revoltando.
Eu não tenho dinheiro para comprar mandato. E hoje, no Brasil, falando inclusive de câmaras municipais, muitos jovens não se elegem, muitas pessoas que têm vontade não conseguem se eleger, porque não tem dinheiro para comprar mandato. Porque muitas pessoas que não têm competência, não vou aqui generalizar, pelo contrário, muitas pessoas que não têm competência compram mandato. Essa que é a verdade. O poder econômico coloca eles lá. É o que eu te falei aqui no início, generalizando, entendeu? Dos interesses realmente, dos corporativismos que existe. Nós não temos aqui na Câmara bancada da bala, bancada do agronegócio, bancada evangélica, bancada católica, bancada dos professores. Isso aqui não tem. É por isso que eu falo, o pessoal vota no povo. Mas nós temos os grupos de interesse que pegam o cidadão, põem ele lá para trabalhar só para aquela finalidade, para aquele segmento da sociedade. Está tudo errado. Você tem que trabalhar para o povo como um todo. Você não tem que trabalhar só para os evangélicos, para os católicos, para os fazendeiros, para os agronegócios, para a associação comercial, para não sei quem, entendeu? Para os motoristas. Não, você tem que trabalhar para a cidade como um todo, você tem que andar a cidade e ter a percepção, como eu sempre fiz, porque eu trabalhava pela cidade como um todo, e eu era um voluntário. Em 2 mandatos meus, eu trabalhei como voluntário. E saí da Câmara, o salário nosso na época era R$600. E destacando isso, né? Quando você fecha demais o leque, trabalha apenas para um núcleo ou para um grupo, via de regra, você acaba prejudicando o próprio grupo mais à frente, né? Porque você só busca interesse para aquele grupo, mas todo o grupo está coligado com outros, né? Sozinho, andorinha nenhuma faz verão. Com certeza, é por aí mesmo. Paulo, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu queria deixar o convite, né, para o pessoal continuar acompanhando o cenário político todo sábado aqui pela Educadora, não é? E entendendo um pouquinho do funcionamento, né, que a gente sempre diz isso, né? Não basta só estar lá votando no período eleitoral, é imprescindível acompanhar a rotina, e o programa faz isso com muito carinho, com muita atenção. Então, fica o convite aqui aos nossos espectadores sempre, todo sábado, acompanharem o cenário político. Não resta, eu que agradeço a oportunidade que você me deu, Luciano. Eu fico muito gratificante vir aqui conversar com você, porque a gente, como entrevistador, você não pode estar colocando as ideias. Eu adoro, eu sou muito melhor dando entrevista do que entrevistando. E eu quero dizer para você o seguinte: amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e em homenagem eu vou convidar 2 vereadoras. Eu consegui agendar a capitã Cláudia e a Marcela Gaspar, que vão ser minhas entrevistadas do sábado próximo, tá certo? Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, vamos falar com 2 vereadoras, do trabalho dela, vamos questionar uma série de coisas aí. E quero deixar uma mensagem aqui para o nosso querido amigo telespectador. Meu amigo, Deus lhe deu 2 predicados extraordinários: o poder de discernimento, a inteligência e o livre-arbítrio. Exercite o teu livre-arbítrio, não porque o teu líder religioso, o teu chefe, o dono da empresa que você trabalha, o fulano, que não sei quem, o padre da igreja, o pastor da igreja, sei lá quem, o fazendeiro para o qual você trabalha, pediu e quer que obrigue você a votar. Escolha a pessoa que você tem inteligência suficiente para escolher como seu candidato, porque a nossa escolha está acima de tudo, tá certo, Luciano? E eu não abro mão desse meu livre-arbítrio, porque ninguém tutelou a minha vontade e o meu direito de escolha. Um abraço a todos, uma boa tarde e até sábado que vem, a partir do meio-dia.